Glória a Deus. Então eu vou compartilhar um pouquinho aqui também da palavra com você. Então eu vou compartilhar com você aqui de novo esse texto, que é muito interessante, muito rico, e que a proposta é que as evidências mostram que quem escreveu esse livro foi Salomão. Eu costumo dizer, isso é uma opinião minha, tá, querido? Você não precisa pegar a minha opinião, não. Mas eu costumo dizer que se foi mesmo, há muitas evidências de que foi Salomão. A gente sabe que pelo histórico do livro, ele estava num momento assim, aquele momento assim bem pensando na vida, né? Pensando exatamente naquilo que ele fez, refletindo. O próprio texto começa dizendo isso, né? O verso 1 aqui, né? O verso 1 diz, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão. Até destaquei um pouco isso semana passada, falando que é interessante que a gente pare um pouco. Só que para Salomão foi muito intenso, porque a gente conhecendo a história dele, a gente sabe que ele fez algumas coisas que não agradou a Deus e que não foram boas para ele, e que não trouxe colheitas legais para ele. Eu lembro de uma passagem que quando Deus permite que Salomão construa o templo, que era para Davi construir, né? E Deus não deixou Davi construir. Mas uma coisa que Deus não abriu mão foi falar para Salomão que ele permitiria que Salomão construísse. Mas por causa do seu pai, Davi. E tudo que ele tinha para entregar na mão de Salomão, ele não entregou tudo, ele entregou uma parte. Porque Deus conhece o nosso coração, né? E de fato, Salomão pediu o que era mais importante. E eu acho que para nós também é o mais importante, que é pedir sabedoria. O tempo todo eu acho que a gente deve orar pedindo sabedoria dentro dos nossos tempos de oração. E, pelo menos para mim, eu acho que isso não pode ficar fora da minha oração. Senhor, me dê sabedoria. Salomão pediu isso. Ele podia ter pedido outras coisas, e Deus deu a ele sabedoria e deu outras coisas, e muitas coisas. Ele meio que ao longo da história, ele abusou um pouco dessas coisas que ele recebeu. Isso serve para ele, porque ele viveu isso, mas também remete a nós nos dias de hoje, para que a gente possa parar um pouquinho e pensar de tudo aquilo que Deus tem entregue nas nossas mãos, o que nós fazemos com isso, né? Porque eu estava até conversando com o Léo hoje pela manhã. O Léo levantou um assunto lá, eu conversando com ele, e eu falei para ele assim, cara, uma das coisas que eu mais louvo a Deus pela minha vida é o tempo que está passando, e a maturidade que Deus vai trazendo ao longo da história, ao longo do tempo. Então, quando eu tinha meus 25 anos, meus 30 anos, eu tenho 52 anos e vou fazer 20 anos de ordenado pastor. Mas sou cristão, vai fazer 29 anos. Então, não são duas histórias, mas são dois momentos como cristão, e vou fazer os 20 anos como pastor, né? E eu tenho certeza de que quando eu tinha 5 anos como pastor, eu fiz algumas besteiras que hoje eu não faço. E tudo por conta da maturidade. Mas eu louvo a Deus, não pelas besteiras. Eu louvo a Deus porque hoje, com a idade que eu tenho, eu reconheci que aquilo era besteira e eu não quero mais fazer hoje. Porque o grande problema é quando eu, com meus 5 anos de pastor, fiz algumas besteiras e quero continuar fazendo hoje. Isso que é o grande problema. Porque eu não posso continuar fazendo aquilo que não é bom, aquilo que não agrada. Quando eu falo besteira, queridos, fiquem tranquilos que não foi nada assim que eu fosse expurgado da presença de Deus, não, tá? Né? Dessas coisas não, graças a Deus. Mas assim, os erros que a gente comete, né? Eu estou falando da questão ministerial, porque a gente como pastor tem que tomar muito cuidado o que a gente faz com a ovelha. A ovelha não é nossa, é do Senhor, e hoje eu sei muito mais esse cuidado, esse zelo, né? E aí eu estava falando para o Léo que
a idade e o tempo me permite hoje parar e às vezes nem dar resposta. Olhar e falar, ah, tá. E não precisar de dar resposta. Ou então, ter uma atitude diferente, né? E aí, eu lembro que um assunto que eu falei com ele foi o seguinte: quando eu tinha lá meus 5 anos de ministério, para mim era muito importante que você batesse no meu ombro e falasse, poxa, que bênção, hein? Oh, que bênção que você é, olha que coisa legal que você fez. Eu estou te falando, estou te afirmando, que naquela época, para mim, eu tinha esse desejo. Eu acho que era aquela coisa de tentar afirmar quem eu era, o que eu era, né? E aí, não é desculpe aos jovens, mas não é nada contra vocês não, mas eu quando era jovem, eu tinha umas vontades e eu tinha vontade e fazia mesmo. Hoje, quando eu olho para aquelas vontades, eu falaria, não vou fazer. Está dando para entender isso? Isso é a vida que vai ensinando para a gente. É o tempo que a gente vai amadurecendo e vai vendo que, por exemplo, hoje eu não preciso mais do teu tapinha no meu ombro. De maneira nenhuma. Se você vier me criticar, eu vou falar, Se você vier me elogiar, eu vou falar, E vou-me embora. Porque eu entendo hoje, mais do que nunca, que a glória é para Deus. Agora, é legal um elogio, é bom e faça. Porque as pessoas merecem. A Bíblia diz, elogia quem merece elogio, né? Usa a palavra honra, mas você pode usar também a palavra elogio. Então faça, não deixe de fazer não. Mas a questão é, você precisa disso hoje? E aí eu estava fazendo esse paralelo com o jovem, porque às vezes o jovem, na euforia de ter que fazer tudo, e a sociedade vai dizendo que ele tem que fazer tudo, ele acaba cometendo alguns erros, algumas falhas. Só toma um cuidado, jovem. Só tome cuidado com uma coisa, cuidado com a semente que você está semeando, porque você vai colher dela. E isso é perigoso, porque às vezes a semente não é boa. A semente é a semente da euforia. É da falta de maturidade. Mas, pastor, e aí? Eu não tenho maturidade para isso. Peça ajuda. Ouça mais. Então, nós que vamos ficando um pouco mais avançados na idade, a gente fala isso. Eu sei que não se cumpre isso de fato. Eu sei que não é fácil assim. Até porque, senão, eu teria feito. Eu teria ouvido tudo. Apesar de ter ouvido muita coisa, mas ainda assim eu falhei por não ouvir algumas coisas. Então, eu estou te dando esse conselho hoje, jovem. Não tem a necessidade de que batam no teu ombro para confirmarem você não. Você é o que você é. Você é o que Jesus diz que você é. Isso serve para nós também, porque o dolorido para mim é quando alguém já maduro no tempo de vida, maduro no tempo de idade, maduro porque já passou por experiências que ele deveria ficar maduro. Isso me deixa preocupado, porque às vezes continua com as mesmas atitudes. Aí não pode, porque as mesmas atitudes, elas vão trazer os mesmos resultados. Agora você imagina, eu já meio cansado, já avançado de idade, colhendo coisas que eu já não aguento mais. Um jovem às vezes até aguenta, ele semeia uma coisa e ele aguenta suportar a colheita daquilo, mas às vezes, se eu cometer o mesmo erro agora já cinquentão, eu não vou dar conta de colher. Vocês estão entendendo isso? Porque aquilo que eu semear, eu vou colher. Eu tenho que me preocupar sim com a vida. Eu tenho que me preocupar. Bem, eu vou ler com você o texto todo de novo e vou me deter no verso 10 e não vou passar da hora. Podem ficar tranquilos, tá? Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, estou no verso 1 do capítulo 9 de Eclesiastes. E aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Verso 3. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Esse foi o versículo que eu me detive mais semana passada. Quem está entre os vivos tem esperança. E aqui nós apontamos para Cristo, porque Cristo é a nossa esperança. E quem que está vivo? Aquele que está em Cristo. Amém?
Então esse tem a possibilidade de viver melhor a vida. Agora o verso 5. Não, aí tem continuação aqui. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. E esse morto aqui, que a Bíblia está falando, não é esse morto que morre, mas é um morto que está sem Cristo. É um morto que está morto no pecado. Esse não sabe o que faz. Para eles não haverá mais recompensa. E já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá. E eu preciso parar e pensar nisso. Portanto, vá. Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Verso 7 e verso 8 está falando para o vivo, não para o morto, para o vivo. Verso 9: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Deixa eu falar uma coisa para você aí que está buscando um casamento. Eu quero te dar uma dica, quero te dar um conselho. Não vá atrás de casamento, não. Servo de Deus, serva de Deus, não precisa ir atrás de casamento. Não precisa correr atrás de casamento. Servo e serva de Deus, que serve a Deus, precisa orar para casar. Você não precisa buscar casamento. Você que está numa tentativa de buscar o seu lado direito ou esquerdo, não sei onde ele vai ficar. Seja do direito ou do esquerdo, não importa. Né? Seja a sua alma gêmea, né? Seja, enfim, não fique ansiosa com isso. Sabe por quê? Porque se você escolher errado, e você corre o risco de escolher errado, mas por que eu vou escolher errado? Porque é você que vai escolher. Você pode não ter prazer de desfrutar com a mulher que você ama o resto da sua vida. Agora você imagina viver com alguém que você não tem prazer de viver e ter que viver porque a sociedade está falando, tem que viver. Isso é um estrago. Isso acaba com a vida de uma pessoa. Então tenha paciência, ore, se arrume, né? Fique bem, vá lá, faça a barba, né? Faça o cabelo, pinte a unha, se arrume, fique bonito, cheiroso, cheirosa. Vem para a igreja, e se acontecer, aconteceu. Se não tiver que acontecer, seja missionário de Jesus. Vai ser missionário de Jesus. Paulo falou sobre isso. Mas não fique tentado com essas coisas, porque pode ser que na hora que você vai decidir, você decida de forma errada. É um risco. Mas eu estou falando isso porque eu não quero interferir na tua decisão, não. Só estou te falando isso porque Salomão fala assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Vocês lembram quantas mulheres Salomão teve? Alguns dizem que é acima de 800 mulheres. Como é que esse cara desfrutou com 800 mulheres? Desfrutar com uma já não é fácil. É verdade, queridos. É verdade, porque você tem que dar o tempo todo. E ninguém aguenta dar o tempo todo, doar o tempo todo. Aí você cansa. Aí já não é mais desfrutar, aí se irrita, aquela coisa toda. Você imagina 800. Tudo bem que tinha algumas que eram assim, só tinha um nome de mulher, que culturalmente, né, de repente ele nem conhecia. Imagina fazer uma fila de 800 mulheres, elas falando. Elas quietinhas ainda passa um pouco, mas falando. Mas tudo bem. Verso 10, e eu quero me deter aqui, e encerrar aqui. O que as suas mãos, preste bem atenção. Olha o que o texto bíblico está falando, o que Salomão está falando. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua, repita comigo, força. Pois na sepultura, para onde você vai,
não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Eu destaquei a palavra força aqui, e muito interessante, porque pode parecer que essa força seja de acordo com os seus bíceps, né? Com o tanto de peso que você levanta, com o tanto de carga que você carregue, mas não é. A Bíblia, em Gênesis capítulo 2, então o Senhor Deus formou um homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Esse fôlego de vida é o Espírito de Deus que foi soprado dentro do homem, ok? A força que Salomão está falando é esta força. Não é a força dos teus bíceps. É a força que Deus colocou dentro de você, que Ele plantou dentro de você, quando Ele criou o homem, e Ele soprou dentro do homem todas as suas virtudes, todos os seus valores, todos os ingredientes que estavam dentro dele. Tudo que ele era, ele soprou dentro do homem. A única coisa que o homem não se tornou foi divino. O homem não é divino, o homem é perecível. Aquela carne que ele formou do pó, a Bíblia diz que voltará para o pó. Mas o espírito que ele soprou sobre o homem, e que deu ao homem um espírito de vida, e que é essa vida que nós estamos falando aqui, e que Salomão diz, olha, viva intensamente, o que você puder fazer, faça, enquanto você está vivo, enquanto você está neste corpo, faça intensamente, desfrute dela, porque quando chegar à sepultura, nada mais você vai poder fazer. Então a força que nós temos para viver a vida está aqui, ó. Aí você pode dizer assim, mas eu não consigo, eu não tenho força, eu não consigo viver a vida. Você consegue sim, porque o sopro divino da parte de Deus sobre você te deu os atributos de Deus, amém? Colocou dentro de você todos os atributos de Deus, um deles, a força de Deus, foi colocada dentro de você, e por isso eu afirmo de que você tem sim força para viver a vida, para tocar a vida. Aí a Bíblia diz, quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Mas cuidado, porque quando eu estou fraco, às vezes eu fico lamentando, chorando, amargurado, triste, reclamando. Eu esqueço que a Bíblia diz que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Só que eu esqueço de ficar forte. Eu esqueço de buscar a força que Deus me deu. Na minha fraqueza, naquele momento de angústia, naquele momento de dor, eu esqueço de buscar ao Senhor e levantar a minha cabeça e saber que Ele é Deus e que Ele é que vai cuidar de mim. Então, eu quero te desafiar a você enxergar a força que há dentro de você, mas não é a dos teus bíceps, não é. Até porque você que é jovem e hoje faz academia e luta com isso para ficar forte, para ficar musculoso, se você parar, vai dar problema. Se você ficar velho, a força que você tem já não é a mesma. Então, não é dessa força que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma força que vem de dentro de você para fora, que faz você não viver uma vida angustiado, triste, amargurado, que faz você lembrar que você tem um Deus que supre todas as coisas na sua vida, amém? E que levanta você, que não deixa você abatido, que te levanta. Ele não deixa você abatido, Ele te levanta. Inclusive a Bíblia diz que Ele tira você do monturo, do lugar de morte, e te leva para sentar junto aos príncipes. Olha o que Deus quer fazer conosco. Ele nos tira do pecado e nos leva para sentar à mesa dos príncipes, para estar no lugar dos príncipes. E aí eu quero encerrar com você aqui, dizendo 3 coisas para você, dentro do propósito de vida que Deus nos deu e que nós precisamos viver, e que o verso 10 diz, o que as suas mãos tiverem que fazer, que os façam com toda a sua força, amém? Tudo que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Que força é essa? É a força que Deus colocou dentro de mim e de você, são os valores dele, são os atributos dele. A Bíblia diz que quando Jesus estava andando, uma mulher veio e tocou nele. O que a Bíblia diz? Que saiu virtude. No meio da multidão,
ele sentiu que saiu virtude dele. Deus, quando soprou a vida dele em você, em mim, ele sentiu que saiu dele virtude, e ele formou a mim e a você de uma forma sobrenatural. Nós vamos voltar para o pó, mas o nosso espírito voltará para Deus. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque o pecado roubou de nós a força. O pecado roubou de nós a força de Cristo. Mas quero te lembrar também de uma coisa, que Cristo veio e restaurou a nossa força. Amém? Então, eu lembro sim que o pecado foi o responsável para tirar de mim a força, a habilidade, a capacidade, a sabedoria que eu tenho para tocar a minha vida, para fazer as coisas acontecerem. Mas eu preciso lembrar também e ficar nessa lembrança de que Jesus veio e restaurou a minha vida, restaurou a minha força, restaurou o meu vigor e me deu uma nova vida. Se você não lembrar disso, você vai viver lamentando. Eu lamento dizer isso para você, mas se você não lembrar todos os dias, ao acordar, dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, muito obrigado pela nova vida que o Senhor me deu, você vai levantar e vai reclamar da vida. E aí, você não vai desfrutar, como deveria desfrutar, dos dias que Deus te deu. Então eu quero te falar 3 coisas para encerrar. Bem, antes de falar as 3 coisas, Deus colocou propósito na nossa vida, e a vida é para que a gente cumpra um propósito. E dentro de 2 coisas que é importantíssimo para mim e para você que servimos a Cristo, Ele estabeleceu que eu seja, e você, uma testemunha de Cristo. Amém? Então a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 11, aquele texto que parece ser o texto da ceia, né? Mas não é não. É só um simbolismo de que existia uma ceia, e de que aquela ceia era para restaurar a igreja, porque ela estava dilacerada, ela estava desunida, ela estava afastada. Então nós usamos aquele texto para ceia, mas é só um simbolismo, tá? Porque na verdade, o que Jesus está falando ali é: vocês precisam agora comer juntos, porque vocês estão comendo separados. Vocês não são separados, vocês são juntos. E o que ele fala ali é que nós seremos o quê? Testemunhas até que Jesus volte. Então, um propósito de vida na sua vida é testemunhar de Cristo. A minha pergunta é: qual o testemunho que você está dando? Porque perceba uma coisa: aquilo que você semear, você vai colher. O que você está fazendo com a sua vida para as pessoas verem e olharem e dizerem: eu quero segui-lo? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está comendo? O que você está bebendo? O que você está vestindo? Aonde você está andando? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Porque ela não é tua, ela é de Deus. Se você usar ela mal, Deus vai cobrar de você. Se você deixar que ela seja templo de pecado, Deus vai cobrar de você. Então nessa manhã eu quero desafiar você para que você seja uma testemunha de Cristo. Você se arrepender, caso você esteja em pecado, você se arrepender e voltar para Cristo. Não dá. Eu sou radical. Ache você o que quiser achar. Eu sou radical com relação ao pecado. Pecado é pecado e é morte, mata. Coisas santas são coisas santas e me levam para o céu. Acabou. E se eu pecar, eu vou chorar diante do Senhor e pedir perdão e falar: Senhor, eu me arrependo e me perdoa, que aquele pequei. Mas o que me assusta é quando as pessoas entendem que aquele pecado, ele precisa dar continuidade por causa do prazer da minha vida. O único prazer que eu preciso ter é em Cristo. Me dói muito quando eu vejo um cristão construindo uma vida em cima de pecado. Isso não acontece não, pastor. Acontece, só que o resultado é outro, mas acontece. Tudo bem, não tem problema não, tem problema sim. Jovem, deixa eu falar uma coisa para vocês, jovens: transar antes do casamento é pecado. Eu sou radical com isso. E se você não se consertar, você vai colher disso. Falar mentira é pecado. Acusar as pessoas é pecado. Fazer fofoca é pecado. Pensar besteira é pecado.
Então não faça, porque senão o resultado para a sua vida não vai ser boa, vai ser desagradável. E eu falo isso porque eu te amo tanto, até porque eu me amo. E o que nós queremos de fato é ser uma testemunha de Cristo. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: vale a pena. Ou então as pessoas vão dizer, vão olhar e vão falar: em nome de Cristo ele está fazendo as mesmas coisas que eu faço. Não vale a pena. Tem coisas para nós que não vale a pena, vai fazer você sofrer, vai fazer você ter resultados que não serão bons. Agora, quando afeta só você ou a mim, tudo bem. O pior é quando afeta o nosso testemunho, o nosso estilo de vida para o outro, e o outro está olhando e vai falar: eu não quero Cristo por causa dele. Isso é morte, isso é morte. Eu não aceito, eu não quero participar de uma igreja assim. Agora, eu entendo que nós estamos em construção, eu entendo que nós estamos diante de um Deus que se eu me arrepender, Ele volta para mim, mas Ele volta com força. As 3 coisas que eu queria falar para você é que dentro de você testemunhar de Cristo, estabelecer o seu reino, Deus, Ele sempre me dá oportunidades. Aproveite as oportunidades que Ele te dá. Amém, queridos? Ele sempre vai te dar oportunidade para você ser uma pessoa boa, uma pessoa que vai construir algo maravilhoso, que as pessoas vão olhar e vão gostar e vão dizer: isso é santo, isso é diferente, isso muda a minha vida. Então aproveite as oportunidades da vida que Deus tem te dado. Ele tem te dado oportunidade de trabalho, oportunidade de viver numa família, oportunidade de viver na igreja, de passar aquilo que você tem, oportunidade de ir e de vir, de sentar no ônibus do lado de uma pessoa que você não conhece e puxar assunto com ela, e bater um papo com ela, e conhecê-la, e fazer uma amizade com ela. Passe menos tempo na rede social, porque se você ficar lá muito tempo, ela vai te matar. E eu sou radical com isso, sim, porque eu sei que tem pessoas morrendo por causa dessa praga de rede social. Ela é boa, mas nós não sabemos lidar com ela, nós não temos sabedoria para lidar. Então cuidado com as porcariadas que os nossos olhos, os nossos ouvidos têm visto lá. Deixa eu te falar uma coisa: se eu tiver que ser teu amigo por causa de uma rede social, tu nunca vai ser meu amigo. Se eu tiver que ser teu amigo por causa de um dedinho que você vai levantar lá, você nunca vai ser meu amigo, porque você nem vai me ver lá. Agora você quer me ver, quer me abraçar? Ande comigo, esteja comigo, olhando nos olhos, compartilhando. Isso é que faz a diferença. Aproveite as oportunidades da vida, não da rede social. Lá só tem mentira, lá só tem gente fingindo ser feliz, mas não é. Estão sofrendo, estão amargas, estão angustiadas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado, porque isso tem matado famílias, isso tem dilacerado famílias, isso tem acabado com famílias que antes sentavam à mesa para jantar juntos e hoje não sentam mais. De pais que sentavam com seus filhos para conversar e hoje não tem tempo mais, porque o filho está agarrado num celular, num computador, num tablet, num laptop e mais com fone no ouvido, e você não pode nem falar com ele. A outra coisa é que Deus, Ele sempre nos capacita para realizar coisas. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, eu vou ler só esse último texto aqui, coloca para mim. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus, Ele te capacita para você aproveitar as oportunidades e realizá-las. Deus, Ele te dá capacidade, Ele te dá força, Ele te dá capacidade para você vencer o pecado.
para você dizer não para aquilo que é trevas, para aquilo que não vai fazer bem para a sua vida. E a última coisa, Deus permite que eu deixe uma história. Vou usar o nome mais bonitinho, um legado. Deus permite que eu deixe uma história. Eu quero só ler um verso mais. Salmos 45, eu acho. É isso? Verso 17. Perpetuarei, o salmista dizendo: perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo o sempre. Nós, como cristãos, nós temos a obrigação de deixar um legado para as próximas gerações. Nós temos a obrigação de fazer isso, e nós somos capazes de fazer isso. Nós temos essa capacidade dentro de nós, nós temos essa força dentro de nós. A Bíblia diz que você é santo. Posso ouvir um amém? Tem pessoas que acham só que é um pecador. Sim, viemos do pecado, e o pecado ainda tenta nos assolar, mas a Bíblia diz que eu fui santificado por Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E com essa santidade que você tem hoje, você se torna capaz de deixar uma história. Jesus, nos últimos dias com o discípulo, ele chamou os discípulos e falou para eles: olha, me foi dada autoridade no céu e na terra, e sobre vocês eu coloco essa autoridade, para que vocês possam ir e vocês façam discípulos, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas. Todas as coisas. Olha que capacidade que nos foi passada. Mas deixa eu te falar uma coisa: o pecado até hoje ainda tenta roubar de nós essa capacidade. Quando você está em Cristo, você recebeu essa capacidade, amém? Você recebeu essa autoridade, amém? Viva isso. Viva isso. Viva isso com a tua vida, com o teu estilo de vida, com aquilo que você tem semeado. Porque se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas.